Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Hoje nós estamos terminando a série dos milagres de Jesus, que eu iniciei lá no final de janeiro deste ano. Então, um ano inteiro, e eu vou pregar de manhã sobre um milagre relacionado com Jesus. À noite eu prego sobre o último milagre de Jesus elencado na nossa sequência. Mas eu vou pregar sobre um milagre, o primeiro milagre relacionado com a pessoa de Jesus. E eu quero convidar você para ler Mateus capítulo 1 comigo, do versículo 18 até o versículo 25. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Então, no último domingo de janeiro, você ouve o discurso de posse, tá bom? Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 25. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu Maria, sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, toda a glória seja dada ao teu santo nome. Deus, eu quero bater no peito hoje e dizer: o Senhor, ser propício a mim, pecador. Nosso pastor Galo orou pelo perdão de pecados de todos nós. Mas eu quero dizer para o Senhor, Deus, que eu não tenho capacidade nenhuma de mim mesmo. Ó Pai, eu não pude nem me salvar. Se o Senhor fosse me tratar como eu mereço, eu já estaria no inferno há muito tempo. Mas muito obrigado, porque o Senhor é Deus perdoador. O Senhor é Deus que perdoa pecados. O Senhor é Deus que tem misericórdia de nós. Obrigado por Jesus que o Senhor mandou na cruz para nos salvar. E, ó Pai, eu quero pedir agora a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não mereço, mas o Senhor é gracioso. Eu quero pedir a unção do Senhor sobre a mente, o coração e os ouvidos deste rebanho. Deus, que esta manhã seja uma manhã de encontro vivo e pessoal contigo. E que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos na pregação. Pai, os irmãos veem o pastor e ouvem a voz do pastor, mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale com eles. E se o Senhor falar com a igreja, é o Senhor que vai ser glorificado. Porque vai ficar claro que é pura graça do Senhor falando com a igreja nessa manhã. Então, Deus, exalta a Ti mesmo, exalta o Cristo, revela a Tua glória mais uma vez por meio deste milagre e conquista, Deus, para a Tua glória pecadores para Ti nesta manhã. Ó Deus, atrai o meu coração, atrai o coração dos meus irmãos e visita-nos, Deus, nesta manhã com intervenção sobrenatural do Senhor, com grande salvação, renovando a nossa confiança e a nossa esperança nas Tuas promessas. Ó Deus, fala conosco, nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, alimenta-nos nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-vos. Falta exatamente um mês para o Natal. E por isso eu resolvi concluir a nossa série com o milagre do nascimento virginal.
Ao olharmos então para essa manhã, para esse texto, que nos apresenta o milagre do nascimento virginal, nós vamos olhar para esse texto e vamos responder a seguinte pergunta: o que o Senhor nos ensina com o milagre do nascimento virginal? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que Deus intervém. O que o Senhor nos ensina com o milagre do nascimento virginal? A palavra de Deus nos ensina que o Senhor intervém. O texto nos diz, irmãos, que o nascimento de Jesus foi assim. Estava Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela era casada com ele no cartório, mas ainda não tinha ido para a casa dele, e ela, sem que eles tivessem coabitado, sem que houvesse relação sexual de Maria com José, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, aqui é um milagre. No lugar do espermatozoide, o Espírito Santo de Deus veio e fecundou o óvulo de Maria. E se formou a célula ovo, de maneira que o filho dela é descendente de mulher e é homem, mas é santo, porque ele é filho de Deus, ele não é de semente pecadora, ele é de semente santa, portanto, ele é o filho de Deus, Deus e homem ao mesmo tempo. O nascimento virginal é um grande milagre, porque sem que Maria tivesse tido qualquer relação sexual, o Espírito Santo colocou a semente de nova vida dentro dela e ela ficou grávida do próprio Espírito Santo de Deus. Ela ficou grávida do próprio Deus. Talvez você diga, pastor, que absurdo, é impossível que isso aconteça. Irmão, Deus criou esse mundo pelo poder da sua palavra, disse, haja luz, e a luz apareceu. E tudo ele criou pelo poder da sua palavra. Não poderia aquele que criou tudo com o poder da sua palavra colocar a semente de nova vida pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria? O nascimento de Jesus é um grande milagre, e é necessário que seja um milagre, porque ele tem que ser homem como eu e você, a sua humanidade vem de Maria, mas ele tem que ser filho de Deus, ele tem que ter a mesma natureza do Deus Pai, ele tem que ser alguém do tamanho de Deus para poder pagar a dívida eterna que nós temos com Deus. E por isso esse milagre acontece, para que Jesus Cristo seja homem e Deus ao mesmo tempo, e como homem se torne o representante de todos nós diante de Deus, e como Deus receba a ira do Deus eterno, pague a nossa dívida e ressuscite, vencendo a morte e reinando sobre nós pelos séculos dos séculos. O nascimento virginal é uma grande intervenção de Deus. Mas não só no ato de colocar a semente no ventre de Maria, nós vemos a intervenção de Deus. Mas em todas as tratativas que se relacionam com o nascimento do Senhor, porque imagine você, se você está no lugar de José. Você foi lá, escolheu a menina mais santa da vila, a mais piedosa, aquela que ninguém falava nada dela. Hein? Era menina de oração, era menina cheia do Espírito Santo, a menina era uma bênção, servia ao Senhor com alegria, e você, como homem piedoso, orou por uma esposa, escolheu aquela moça e a desposou, ou seja, formalizou o seu casamento com ela, esperando o dia da consumação, e de repente aquela moça aparece grávida de alguns meses. Imagine se ela falasse com você, é do Espírito Santo. Desculpa a contextualização que eu vou fazer agora. Talvez você diria, além de corno, você acha que eu sou burro? É forte, irmão. E José, então, irmão, resolve deixá-la. Ele é tão piedoso que ele resolve abandoná-la. Por quê? Porque se ele a abandona, vai parecer que ela ficou grávida dele. E aí, então, ele foi o canalha que a deixou na rua da amargura e fugiu. Então, ele toma essa decisão para que ela não corra o risco de ser infamada e nem alguém se lembre da ideia de apedrejá-la, eu vou fugir. E quando ele toma a decisão de fugir, mais uma vez nós vemos a intervenção de Deus. O texto nos diz aqui, irmãos, no versículo 19, vamos ler todos comigo, versículo 19, eu leio 19, a igreja 20. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A igreja comigo, 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi,
não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado. Nós vemos mais uma vez a intervenção de Deus. O anjo aparece a José em sonho dizendo: José, não fuja. É verdade o que foi dito. O menino que está no ventre dela não é fruto de um adultério. É filho do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Deus tem um projeto maravilhoso em tudo isso. Então Deus intervém sobrenaturalmente engravidando a Maria, e intervém sobrenaturalmente preservando o casamento de Maria e também preservando a reputação da mesma. Então, irmãos, nós aprendemos que o milagre do nascimento virginal, em primeiro lugar, nos mostra que Deus é um Deus que intervém em nossa vida. Deus não é somente o Deus que está longe lá no céu, sem se importar comigo. Ele é Deus presente que se envolve, que se relaciona, que interfere em nossa vida, que se manifesta no nosso viver diário. É por isso que nós estamos aqui. É por causa da intervenção de Deus. É porque num dia o Espírito Santo veio ao seu coração, trouxe a palavra de Deus a você e te converteu. E por isso você está aqui adorando a Deus. E por isso você não pode viver sem servir ao Senhor, por causa de uma intervenção sobrenatural de Deus que aconteceu em sua vida. Deus intervém. É por isso que você tem criado seus filhos aos pés do Senhor. E é por isso que eles ouviram o Evangelho e continuam crentes. Porque o Espírito Santo de Deus operou em seus corações. Sem a intervenção de Deus, irmão, nada acontece. É por isso que eu estou pregando hoje aqui, sabe por quê? Porque eu creio. Eu creio que enquanto eu pregar, o Espírito Santo vai visitar a igreja e vai convencer você de pecado. E vai trazer arrependimento à sua vida. E você vai ser transformado pelo Espírito Santo. Se você era morto espiritualmente, vai ressuscitar hoje pela fé. E se você é um crente de coração endurecido, o Espírito Santo vai quebrantá-lo. E se você estiver decepcionado, deprimido e triste, o Senhor vai consolá-lo. E Deus vai visitá-lo com a sua graça. Nós cremos, por isso é que pregamos, diz o apóstolo Paulo. Por isso nós pregamos, porque Deus é o Deus que intervém. No ano de 1969, irmãos, quando o homem chegou à Lua, naquela guerra que havia entre a União Soviética e Estados Unidos, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, foi para a rede nacional no seu país e disse: esse é o dia mais importante da história da humanidade. Uma conquista da América, o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pisou na Lua. Daqui a pouco o seu telefone preto da Casa Branca, quem lembra daqueles telefones grandão, né? Toca. Só o presidente atende. Alô? Billy Graham. Ou Billy Graham. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo pela grande conquista da nossa nação. O homem ter chegado à Lua é algo inédito. Mas eu gostaria de dizer, senhor presidente, que o senhor cometeu um grande equívoco, nacionalmente e internacionalmente, diante dos olhos de todos. E Richard Nixon disse: por que, meu amado pastor? Que erro eu cometi? Ele disse: nobilíssimo senhor presidente, o dia mais importante da história da humanidade não foi o dia mais importante no qual o homem pisou na Lua, mas o dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual Deus pisou na terra. O dia mais importante da história da humanidade é o dia em que Jesus nasceu. São os dias nos quais ele morreu e ressuscitou. A Bíblia chama essa época de a plenitude dos tempos, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pense comigo, aquele que é maior do que tudo e criou todas as coisas, resolveu se tornar pequenininho e se tornou um de nós. E ele pisou na terra. Milhares de anjos cantaram. Deus se encarnou. Deus nos mandou Cristo, seu Filho amado. Que maravilha é Deus ter vindo ao mundo sem deixar de ser Deus, para dar sua vida na cruz, para pagar os pecados de todos nós. Então, se Deus já fez a maior intervenção, mandando Jesus ao mundo para morrer na cruz para nos salvar, você acha que Deus não pode intervir em sua vida?
Você já deixou de crer? Você tem sido dominada por tão grande desilusão que tem deixado a tristeza assolar o seu coração? Ah, pastor, eu já não tenho mais expectativa não de ver meus filhos na presença do Senhor. O que é isso, meu irmão? Onde está a sua fé? Eu já não tenho esperança de Deus restaurar meu casamento. Deus tem todo o poder para fazê-lo. Ah, eu já não tenho esperança de conquistar meus objetivos neste mundo, não, porque eu sei que lá na glória eu vou conquistar. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus intervém. E é porque Deus intervém que nós estamos vivos. Se o Senhor não nos sustentasse, nós não teríamos levantado da cama nessa manhã. Então eu gostaria de dizer que Deus pode te libertar de toda podridão, de todo pecado, de toda maldade que tem te assediado. Deus pode intervir e resolver todas as crises de relacionamento que você tem enfrentado e pode trazer restauração para a sua vida. Deus pode intervir e, se Ele quiser, pode curar você dessa terrível enfermidade. Deus pode intervir e tirar você da falência, da miséria e restaurar a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus é o Deus que intervém. Se Deus é o Deus que intervém, clame hoje: Senhor, intervém em minha vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus intervenha em sua vida, amém, meu irmão? Que Deus te dê um coração totalmente de Cristo. Que Deus abençoe seu casamento. Que Deus visite o seu lar, que seus filhos amem a Jesus sobre todas as coisas. Que Deus abençoe o seu trabalho, os seus negócios. Que Deus te dê uma vida cristã abundante. Que Deus faça de você uma bênção maravilhosa. Que onde você pisar, todos vejam Jesus em sua vida. Que Deus intervenha em você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças da Unida, né? Já dizem amém desde pequenininhas. Pastor, o que mais nos ensina o milagre do nascimento virginal? Em segundo lugar, ele nos ensina que Deus salva. O milagre do nascimento virginal nos ensina que Deus salva. Versículo 19, versículo de número 21. Eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda vez. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Todos comigo, vamos lá? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor, através do anjo, explicou para José que Maria daria à luz um menino. E o nome desse menino seria Jesus. Jesus, Yesu no grego, Yeshua no aramaico, e vem de Yehoshua no hebraico, que é o mesmo nome que Josué. E esse nome significa que Yahvé é o Deus Salvador. Jesus significa Yahvé que salva. Então, quando o anjo aparece a José, diz: você tem que dar a ele o nome de Salvador. E por que ele tinha que se chamar Salvador? Porque nós somos pecadores. Nosso pecado ofende a santidade de Deus. Se Deus fosse nos tratar como os nossos pecados merecem, todos nós deveríamos ser, no mínimo, crucificados, como Jesus foi. Mas ele se chama Salvador por causa dos nossos pecados. Lhe porás o nome de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Jesus pagou o meu pecado, a minha maldade, todos os meus erros. Jesus pagou os teus ofensivos, agressivos, hediondos, horríveis, insultantes, feios, tristes, pecados contra o Deus Santo. Jesus se chama Jesus porque a missão dele é salvar. Ele deu a vida na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Isaías, profetizando o que aconteceria com ele, em 53, 4 e 5 de sua profecia, disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos como ferido de Deus, aflito, ferido de Deus e abatido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Cristo morreu no teu lugar. É por isso que você precisa crer nele como teu único Senhor e Salvador. Alguns anos atrás, eu conheci um homem que tinha uma aparência de justiça própria e religiosidade diante de muitas pessoas. Mas ele trabalhava numa repartição pública, uma colega muito bonita, muito elegante, estava chorando. Ele era casado, tinha alguns filhos com sua esposa, e ele viu aquela colega chorando no canto e ele foi consolá-la. Quando ele foi consolá-la, por isso, irmão, quando você vê uma colega sua chorando no trabalho, não vá consolar, deixe que a irmã console. Ele viu aquela mulher chorando e foi consolá-la, e passou a mão no seu rosto, e a deitou no seu peito, de repente ela deu-lhe um tremendo beijo. O inferno abriu a boca. Aquele homem deixou loucamente a sua mulher em casa com seus filhos pequenos, e foi morar com aquela amante. Mas como nós sabemos, esse tipo de história sempre vai dar errado. E ele terminou com aquela amante que era sua colega de trabalho. E longe de casa tinha perdido a amante, perdeu a esposa, perdeu os filhos, porque a esposa não queria nem que ele fosse em casa. Aquele homem entrou numa depressão profunda. E ele disse, eu vou dar cabo da minha vida. Eu vou acabar com a minha vida hoje. Mas uma outra colega de trabalho o convidou para ir a uma igreja. E quando ele foi naquela igreja, num culto lotado, numa sexta-feira à tarde, o pastor pregou a palavra e descreveu literalmente no sermão tudo o que estava acontecendo com ele. Ele virou para a colega dele e falou assim, você não tem vergonha na cara, não? Como é que você conta a minha vida para o pastor? Ela falou assim, meu filho, aqui dentro dessa igreja tem 2.000 pessoas. Esse pastor é um homem tão ocupado, eu não consigo falar com ele uma vez por ano. Você acha que ele ia saber o que está acontecendo com você? É o Espírito Santo que está falando com você. E naquele momento, aquele homem que ia se matar, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus e foi salvo. Teve sua vida convertida a Cristo Jesus. Depois disso, ele passou por um processo discipulado e foi atrás da sua esposa, lutando para restaurar a sua família. E depois de um processo de 2 anos de luta, o Senhor restaurou a sua família. E hoje aquele homem é um crente, é um oficial da igreja, é uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Jesus morreu para que ele não precisasse se suicidar. Jesus morreu para que a família dele não fosse destruída. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai e para nos reconciliarmos com os outros. Se nós cremos no Evangelho, irmãos, nós vamos crer que o Senhor pode trazer salvação para todas as áreas da nossa vida. Ele traz salvação espiritual no nosso relacionamento com Deus, mas Ele traz salvação para o nosso casamento. Ele traz salvação para dentro da nossa casa. Ele traz salvação para os nossos relacionamentos na igreja. Ele traz salvação para tudo aquilo que está acontecendo conosco. Você precisa de salvação? Nessa manhã? Talvez você me diga, pastor, eu já fui salvo, aleluia. Mas tem alguém da sua família que precisa de salvação? Tem alguém que você ama, que foi criado na igreja, que ouviu o evangelho desde pequenininho, e ouviu a mentira do diabo, e deixou a mentira do diabo entrar na cabeça, e agora está vivendo como alguém que é escravo da mentira. Você precisa clamar, oh Jesus, salva essa pessoa, Senhor. Tem misericórdia dela. Ah, querido, se o seu casamento está na UTI, e você já está ouvindo as últimas batidas, e parece que a maquininha já vai fazendo, está quase morrendo. Jesus pode salvar o seu casamento. Se os seus filhos estão longe do Senhor, o Senhor tem poder para salvá-los. Cristo tem todo o poder para salvar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Clame hoje, Senhor, salva-me. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva os meus filhos. Senhor, salva o meu lar.
para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Senhor salva meus irmãos, meus amigos, meus familiares. Clame ao Senhor. Se for a vontade do Senhor, Ele o fará. E você verá o Senhor se glorificando ao cumprir a sua missão. Porque a Bíblia diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Que Ele te visite com salvação nessa manhã. Que Deus traga restauração para a sua vida, para a sua família. Em nome de Jesus, amém. Talvez você tenha se perguntado, o que eu vou aprender com o nascimento virginal? O que isso tem a ver comigo? Já está percebendo. Mas talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, o que mais nos ensina o milagre do nascimento virginal? Ele nos ensina que Deus intervém. Ele nos ensina que Deus salva. Mas Ele nos ensina que Deus é fiel. O que nos ensina o milagre do nascimento virginal, meus irmãos? Deus intervém. Deus salva. Deus é fiel. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que tudo isso aconteceu, versículo de número 22, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que está lá em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Jesus cumpre a profecia de Isaías 7,14. A virgem daria à luz a um filho. Ele se chamaria em hebraico Immanuel, que significa Deus está conosco. Ele é Deus que habita conosco. Ah, querido amigo, irmão, Deus cumpriu a profecia que mandaria o Salvador na família de Davi. Esse texto nos revela que o nosso Deus é o Deus fiel. Se você olhar para todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas com o Senhor Jesus, você verá que todas elas se cumpriram. Além desta daqui, está aquela que eu citei no primeiro ponto, que Cristo morreria e ressuscitaria na cruz. Está em Isaías 53, 700 anos antes de Jesus nascer, foi dita essa profecia. Mas, além disso, a profecia de Miqueias 5,2, que diz que Jesus nasceria na cidade de Belém, também dita 700 anos antes de Jesus nascer. Mas a profecia de Números 24:17, que diz que quando Jesus nascesse, apareceria no céu uma estrela, 1.400 anos antes de Jesus nascer. E essa profecia foi cumprida. A profecia de 1 Crônicas 17, na qual 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus disse a Davi que mandaria na sua família um rei cujo reino não teria fim. Deus seria o pai dele e ele seria o filho de Deus. Mas a promessa dita 4.000 anos antes de Jesus nascer, no dia em que nosso primeiro pai Adão pecou, o Senhor disse a Eva que mandaria para ela um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente lhe morderia o calcanhar. E 4.000 anos depois do nascimento de Jesus, quando ele gritou, está consumado, o véu do santuário se rasgou. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz. Satanás não pode mais impedir que as pessoas ouçam o evangelho e creiam em Jesus. Aparentemente, ele perdeu porque morreu, foi mordido no calcanhar, mas ele ressuscitou e dá salvação para todo aquele que nele crê. Deus cumpre todas as suas promessas. José, consciente disso, despertou do sono, foi para a casa do pai de Maria, trouxe ela para dentro de casa, como o anjo ordenou. A Bíblia diz que eles não tiveram relações enquanto Jesus nasceu. Diz aqui, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Depois José e Maria tiveram relações, sim. Deus não é mal de fazer um homem casar com uma mulher e não ter relação com ela a vida inteira. É bíblico. Ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Depois Jesus nasceu, ela recuperou do resguardo e aleluia, glória a Deus. Eles foram felizes no casamento. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Tiveram vários filhos. Deus é fiel.
Irmão, se Deus é fiel, por que você tem duvidado da bondade de Deus? Você está passando por um aperto, um momento de luta financeira, mas não vai ficar para sempre nesse aperto, não, vai passar. Davi disse, eu fui jovem, mas agora eu sou velho. E eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Tem período de aperto e tem período de bonança. Graças a Deus por isso. Ele diz, pastor, estou chorando, estou sofrendo, estou deprimido. Nesse mundo a gente passa por isso mesmo, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz no livro dos Salmos, no Salmo 30, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O seu sofrimento não vai durar para sempre. Vai passar. Vai passar. Louvado seja Deus. Vai passar. Pastor, estou cheio de aflição. Eu não sei se você é como eu falei isso aqui no culto de 8h30 da manhã, mas tem dia que parece que os problemas vêm de turma, né? Eu fico vendo ali, quando a gente leva a Dani no Mackenzie, um monte de menininho com uniforme, tudo igual, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando sai, todos eles, papai, mamãe, todos felizes, vem um monte lá de dentro. Eu falo, meu Deus, tem dia que os problemas vêm desse jeito, que nem aquele monte de menino que vem ali, ó. Né? Fala assim, parece que 1, 2, é alguém que está triste, é alguém que está deprimido, é alguém que perdeu o familiar, é alguém que está com inveja do outro, é alguém que está com raiva do pastor, é alguém que está em depressão, é alguém que quer se matar, é alguém que está experimentando divórcio, é alguém que entrou numa crise financeira, é alguém que está com câncer, é alguém que morreu, e vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, você fala, meu Deus, socorro! Aí a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, Salmo 34, 19. Mas o Senhor de todas o livra. Louvado seja Deus! Vai passar, irmã! Vai passar. Não dura para sempre. Deus é fiel. Deus prometeu que se você se arrependesse dos seus pecados e cresce em Jesus, você seria salvo. Deus prometeu que Ele estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Mesmo nesse sofrimento que você está enfrentando. Deus prometeu, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Até na hora da sua morte, Deus prometeu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu tenho um Deus fiel que cumpriu todas as suas promessas, quem sou eu para deixar de acreditar que Ele vai parar de cuidar de mim? Irmãos, essa semana nós temos culto de ação de graças. Eu quero perguntar a você, você é alguém agradecido? Ou você é um mal amado? Tem gente que é mal amada, que só anda com a cara, reclama de tudo. Mal amado, mal amada. Ou não entendeu o amor de Jesus. Só fica falando mal dos outros pelas costas. Amargurada. Quem tem Cristo não pode viver desse jeito. Quem reconhece a fidelidade de Deus tem que ser grato. Quem reconhece a fidelidade de Deus tem que ser agradecido. Porque Deus é fiel. Eu tenho que viver cantando. Sou grato por tudo, vamos lá, o que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vamos continuar. Tenho vida, alegria em todo tempo. Pode pegar a mão do seu irmão aí. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Me fez tudo ao me dar a salvação.
Vamos lá, o iê, iê. Iê, iê, Yehowa. Iê, iê, Yehowa. Iê, iê, Yehowa. Você é a pessoa mais amada da terra. Você custou o sangue do Filho de Deus. Você é filhinho amado do Pai Celestial. O Senhor te carrega no colo. Ele é fiel. Ele diz para você, eu estou cuidando de você. Eu nunca vou te deixar. Eu jamais vou te abandonar. Como é que você vai viver murmurando desse jeito? Conserta essa cara em nome de Jesus. Muda esse coração. Ingratidão é infidelidade a Deus, porque o Senhor tem acumulado você de bênçãos. E Ele tem cumprido com você todas as promessas que Ele fez. Seja grato e viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Pastor, que implicações esse texto traz para nós? Quando nós vemos que o milagre do nascimento virginal nos ensina que Deus intervém, Deus salva e Deus é fiel. Quais são as implicações? Se Deus intervém, nós precisamos orar intensamente pela intervenção dele na nossa vida. Primeira implicação. Se Deus intervém, nós temos que orar para Deus abrir os céus, mandar um milagre, mandar um avivamento na nossa vida. Ontem, na reunião de oração aqui, eu preguei naquele texto de Atos 4, que os discípulos oram reconhecendo a soberania de Deus na perseguição. Eles pedem a Deus, Senhor, cuida dos inimigos, dá-nos intrepidez para pregar a Tua palavra. E o Senhor continua fazendo milagres, sinais e prodígios. Quando eles terminam de orar, irmão, acontece algo maravilhoso. A casa treme, todos ficam cheios do Espírito Santo e eles saem com poder pregando a palavra de Deus. Depois que eu preguei, pedi a Eduardo para fazer uma oração, Deus nos abençoou tremendamente aqui. Deus intervém. Então vamos orar, Senhor, me dá intrepidez. Senhor, me enche do Espírito Santo. Me dá coragem. Senhor, intervém lá em casa, abençoa meu casamento, minha vida, minha esposa, meus filhos, meus netos, meu ministério. Me usa, Deus, em nome de Jesus. Deus intervém. Então clame constantemente, Senhor, manda um avivamento, manda a reforma, intervém na minha vida. E Deus intervém. Ele também é o Deus que salva. Se Ele salva, creia. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Creia no que Ele disse, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Creia em Jesus, como diz a Escritura, como seu único Senhor e Salvador, e você será salvo e receberá a vida eterna. Clame, Senhor, salva-me, e creia nele, e você será salvo. Terceira e última implicação. Se Deus é fiel, espere nele, seja grato e viva uma vida estupenda de alegria. Porque você espera nele, você é grato com o que ele tem feito, você se alegra na salvação que ele te deu e você sabe que ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Que nessa manhã nós oremos por uma intervenção em nossa vida, que nós vivamos como quem crê e clama pela salvação de Deus, que nós esperemos na fidelidade de Deus, nela nos regozijemos e vivamos uma vida de grande gratidão, porque Deus nos amou e mandou o seu Filho para nos salvar, que ao olhar para o milagre do nascimento virginal, que Deus realize um grande milagre em sua vida, porque Ele é o Deus que intervém, o Deus que salva, o Deus fiel. Senhor, intervém em nossa vida, visita a nossa igreja com salvação e deixa-nos ver a Tua glória, porque nós esperamos em Ti. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.